Galera, depois de muitas polêmicas nas redes sociais, os atletas que receberam medalhas das Olimpíadas de Paris não pagarão impostos sobre os prêmios que receberão. Olha só, hoje de manhã foi publicada uma medida provisória que isenta os medalhistas de pagar o imposto de renda, que era onde era taxada a parada, né? Parecia que era direto do prêmio, mas era do imposto de renda, né? Enfim, ficam isentas especificamente as premiações em dinheiro pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pelo Comitê Paralímpico Nacional, relativos ao desempenho dos atletas nas Olimpíadas de Paris. Olha só, as coisas mudaram. Vamos saber o quanto? Esse é o assunto aqui do Plantão do Meteoro. E pra falar sobre isso, estou aqui com a minha caríssima Clara Mateus. Salve, Clara, tudo certo por aí? Olha só, é uma pressão pública, né? Ali que rolou, tudo mais. A iniciativa é positiva, o impacto fiscal parecia não ser relevante, mas, pô, mudar de opinião só porque a galera deu uma pressionadinha ali, eu não sei não, hein? Pois é, eu acho que depois dessa ficou muito difícil sustentar aquele argumento de que pressão em rede social não muda nada, que as redes sociais não são capazes de mudar a legislação, porque dependendo do tamanho da pressão, as coisas podem mudar e mudar muito, muito rápido, né? Porque o discurso de ontem, literalmente, já não é o discurso de hoje, né? Enfim, a primeira coisa que eu acho que é importante já deixar logo de cara bem claro, assim, uma coisa que a Dai também já desmentiu aqui no plantão, foi que nunca houve imposto por medalha, né? A medalha, ela é isenta. O que existia é o nosso muito conhecido imposto de renda, que ele era cobrado relativo à premiação em dinheiro, que o Comitê Olímpico Brasileiro e o Comitê Paralímpico Nacional pagam aos atletas de melhor desempenho nas Olimpíadas, né? Ou seja, os atletas medalhistas. Então, assim, desde que aconteceu a abertura, assim, durante a abertura, a Olimpíada de Paris, ela tá mobilizando a pauta das redes sociais, né? Não, acho que não poderia deixar de ser diferente, porque tá sendo delicioso acompanhar e torcer pelos atletas brasileiros, cobrar aí essas arbitragens tendenciosas, Né? compartilhar os memes, as piadas e tudo mais, né? Durante os eventos dessa magnitude, as redes sociais permitem que a gente torça junto como uma nação, né? E é muito interessante ver os padrões de torcida, de comportamento aí, aqui no Brasil, né? E eles se afloram nas diversas modalidades. Cobrar juiz, assim. Não. Cobrar juiz e chamar juiz de ladrão, não importa se é no surf, se é no skate, se é na ginástica. Eu acho que a parte interessante, uma que me pegou muito forte foi um amigo meu que ele tava numa avenida em São Paulo, ele falou assim, cara, dá uma olhada nisso. Ele mostrou uma foto, era um botequim, assim, tinham vários, assim, e era um botequinzinho e tinham sete pessoas, assim, ó, de frente pra televisão assistindo a Rebeca. Tá ligado? Assim, as pessoas parando pra assistir outros esportes fora o futebol, né? Tipo, parando pra reconhecer novos heróis. Então, porra, é lindo. É lindo, é lindo. E é muito legal essa energia de estar todo mundo torcendo aqui no Brasil, todo mundo torcendo pelo mesmo atleta, né? Porque a gente tem esporte no nosso dia a dia, mas normalmente as pessoas se dividem, né? Em times diferentes. Eu acho que o legal das Olimpíadas é isso, que tá todo mundo unido aí, torcendo pela mesma coisa, que é o Brasil. Assim, é um evento muito legal, né? De acompanhar. E aí, no meio de toda essa comoção nacional, e assim, e não é exagero chamar de comoção nacional, porque o que a Rebeca Andrade causou foi literalmente uma comoção nacional. E aí, assim, no meio aí dessa comoção, começou a circular, e aparentemente o início daí se deu em portais no Twitter, que postaram mais ou menos ao mesmo tempo, que os atletas brasileiros, como a maravilhosa Rebeca Andrade, pagariam uma grande porcentagem das premiações, né, 27,5%, uma porcentagem considerável do prêmio, na forma de imposto, né? E aí o clima de torcida e de admiração pelos grandes feitos dela, né, tá tudo tão aflorado que parece que muitas pessoas nem perceberam que essa tal taxa olímpica que estava todo mundo discutindo era nada mais que imposto de renda, né? O normal. 27,5%. O normal de cada dia, moçada. Exato, nada de novo. Não existe taxa olímpica. 27,5% é só a última faixa do imposto de renda, né? E já que essas premiações, elas representam uma quantidade significativa de dinheiro, então elas caem aí na última faixa. Mas assim, a comoção foi tanta, as pessoas estavam tão desesperadas com isso, sentindo a Rebeca injustiçada, né, torcendo para que ela, além de ganhar medalhas, não pague impostos,
que gerou essa comoção, que gerou respostas do governo, né. Teve a Secretaria da Receita Federal se pronunciando, né, dizendo que eles não poderiam alterar isso, que teria que ser feito em forma de legislação. Sim. Teve os deputados e os senadores, né, apresentando o projeto de lei numa correria gigante, né. E por fim, hoje de manhã, o Lula assinou uma medida provisória, que isenta os atletas olímpicos e paralímpicos de pagarem imposto de renda sobre o valor correspondente às premiações em dinheiro recebidas aí por essa participação nas Olimpíadas de Paris. Eu separei para a gente assistir um vídeo do G1 que explica a situação muito bem. Uhum. Vamos dar uma olhada? Vamos. Tá na tela. Esse texto publicado hoje no Diário Oficial isenta especificamente as premiações em dinheiro que são pagas pelo Comitê Olímpico Brasileiro e também pelo Comitê Olímpico Internacional para esses atletas nas Olimpíadas de Paris. Já aqueles prêmios que são oferecidos, por exemplo, pelas confederações, pelas federações, né, de cada modalidade, também pelos patrocinadores ou até mesmo pelos clubes dos atletas, esses vão continuar sujeitos à taxação, que é de até 27,5%. As medalhas, os troféus, aqueles outros objetos desse tipo, por exemplo, que são recebidos pelos atletas no exterior, esses já são isentos dos impostos federais. Mas aqueles prêmios em dinheiro normalmente entrariam no imposto de renda naquela declaração anual. Esse assunto teve muita repercussão nas redes sociais, o assunto da taxação dos prêmios que são recebidos pelos atletas brasileiros nas Olimpíadas ganhou muita repercussão nas redes sociais, principalmente nos últimos dias. E eu peço para a gente colocar aí na tela, então, como é que ficou a nossa ilustração para explicar quais são os valores que são pagos por medalhas nas categorias dos esportes. Por exemplo, na categoria individual, eu peço para vocês acompanharem aí junto comigo, por exemplo, o prêmio em dinheiro por medalha, por cada medalha de ouro, é de R$350 mil. Para medalhas de prata, 210 mil. E para as medalhas de bronze, R$140 mil. Quando é o caso de medalhas em grupo, e aí a gente está falando de grupos de 2 a 6 atletas, esses valores são de R$280 mil para a medalha de bronze, um valor que é dividido igualmente entre os atletas, R$400 mil para a medalha de prata e R$700 mil para medalhas de ouro. Sobre esses valores, né, incide ali, por exemplo, aquele imposto de renda de até 27,5%, né, o valor lá da do alíquota índice comum, porque o prêmio é gigantesco, Agora, né, galera? Estamos falando de um prêmio enorme, né? Tipo, a Rebeca, por exemplo, trouxe uns R$800 mil, né? De prêmio, né? Bastante dinheiro, bastante dinheiro. Vou seguir aqui. Usar o exemplo aí, só para fazer um cálculo, o exemplo da Rebeca Andrade, que foi a nossa recordista brasileira no número de medalhas. Ela somou R$826 mil em premiações individuais. Com a cobrança dos impostos, o valor final da premiação dela cairia ali para R$598 mil. Lembrando, essa medida provisória, como a Dani citou, ela foi publicada hoje, ela foi assinada pelo presidente Lula, pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda e pelo ministro do Esporte. E eu lembro que essas medidas provisórias têm prazo de validade de até 120 dias e nesse período precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado para depois ser convertido em lei. Caso isso não aconteça, o texto perde a validade. É isso aí. Então, tipo, eu acho assim, houve aquela ideia, tipo, de continuar a memearia contra o Haddad, então veio nessa esteira, assim, né, da taxação e querer dar uma cobrada ali na parada, mas o que a gente tava falando ali, a cobrança não é sobre as medalhas, a cobrança é sobre o prêmio, advindo, né, ou seja, advindo do imposto de renda, né, galera? Então, tipo, é o valor que todo mundo paga, né, a maior alíquota de 27,5%. Se você não pagou assim como eu, é porque nós estamos quebrados. Mas se a gente ganhasse um valor, a gente ia ter que pagar esse 27,5%. E só lembrando uma coisa, no Brasil é 27,5%, mas na Finlândia é 57% quase. Na Dinamarca são 56%, no Japão 55%. Não é à toa que são potências, não é à toa que garantem aí aos seus cidadãos tudo que precisa. Enfim, tá aí. Só um paralelo. E no paraíso neoliberal estadunidense também se paga, os atletas também pagam imposto, é quase 40%, se eu não me engano, do prêmio que eles recebem na medalha também fica de imposto, né? Tcharam! Uma notícia aí que circulou bastante também. Enfim, de qualquer forma, torcedores preocupados com o imposto de Rebeca Andrade. É muito engraçado a torcida, né? Porque a gente realmente... Agora tá torcendo. A gente pega aquela pessoa pra gente, sabe? Vale tudo. A torcida é muito poderoso, esse afeto que é a torcida, né? Mas, enfim, se isso estava te preocupando, saiba que pode despreocupar. A Rebeca Andrade e os outros medalhistas não vão precisar pagar imposto pela premiação que eles vão receber.
É isso. Então, teve a medida provisória, agora vamos ver se ela vai se efetivar para os próximos campeonatos, Uhum. né, para as próximas Olimpíadas, ou se vai durar só esses 120 dias e vai se aplicar só às Olimpíadas de Paris. Para encerrar, Salmazo, já que a gente está falando de imposto de renda, eu acho que não dá para deixar de falar aqui, né? Fica aí essa ideia da gente mudar a legislação mais uma vez, ajustar essa tabela, já que já está tão defasada, né? Com o objetivo de taxar melhor os super ricos, né? A gente consegue facinho aí compensar essa isenção olímpica de imposto. E se a gente taxar as grandes fortunas, Pô, vai sobrar que de quebra dá pra gente combater a desigualdade social, dá pra gente investir em saúde, educação e até em esporte. Que tal, Salmazo? O que vocês acham, hein, galera? O que vocês acham de melhorar tudo? Viver num estado... É complicado, né, galera? Viver num estado que tem orçamento deprimido como o nosso, né, galera? Então é isso. Tudo que a gente tem pra reclamar poderia não existir. De qualquer maneira, deixemos pra lá. Esse é um assunto bom. E quem sabe esse pudesse ser um novo esporte olímpico. Taxação de bilionários. Eu tô dentro. Tá dentro? Então, fechou. Ladies and gents, estive aqui com Clara Mateus. Olha só, dá uma olhada no trampo dela aqui em @ClaraMateus_. Não se esqueça do underline. Tamo junto. Também chega aqui em Oguahiro. E não se esqueça da TV Cringe Brasil. Olha só, a TV Cringe Brasil é o novo canal do Meteoro. Dá uma olhada aqui, ó. Tá lindão. Aqui você encontra vídeo, ensaios, reacts, um pouco da TV dos anos 90, pra gente falar de filosofia, história, cultura, música e tudo mais. Todo dia às 21 horas tem um vídeo novo, então pode ficar esperto para hoje às 21 e chega aqui na TV Cringe Brasil, ó, lembrando de se inscrever, acionar o sininho e dar Leo. Fechou? Estive com Clara Mateus, tamo junto. Esse foi mais um plantão do Meteoro. Daqui a pouco a gente volta. Rapidinho eu tô de volta. Ou não? Será que sim? Ou não? Vamos nessa. Tchau!